Olá, olá, bem-vindos ao Entre Mundos, esse programa que ajuda você nas suas viagens multidimensionais, conhecendo seres de luz, consciências expandidas que cada vez mais nos auxiliam a ter uma vida melhor. Afinal, estamos aqui para viver esta vida de uma maneira plena, de uma maneira amorosa. Na última edição, nós falamos sobre os Hathors, que são seres que vivem próximos a Vênus. E hoje nós vamos falar desses nossos irmãos galácticos, os venusianos. Aqueles seres que sim, habitam o planeta Vênus numa dimensão ascensionada. Quando a gente pensa em Vênus, a gente sempre pensa naquele planeta enorme, lindo, só que gasoso, não é verdade? Só que numa outra dimensão, nessa dimensão de luz, existe um povo que é muito especial, um povo muito semelhante a nós, que passou por processos muito semelhantes aos nossos, só que eles conseguiram essa ascensão. Os venusianos. Os venusianos são os seres do amor. Eles são os seres do amor incondicional. Não é à toa que o planeta Vênus é conhecido, principalmente às vezes com quem estuda a astrologia, como o planeta do amor. Várias referências na história, como a deusa Vênus era a deusa do amor, porque eles são exatamente isso. Eles são os seres que nos ensinam o amor incondicional numa vertente ainda um pouquinho diferente da dos Hathors. Os Hathors nos ensinam o amor incondicional como uma forma de servir. Os venusianos nos ensinam o amor incondicional, que é a forma de amar sem apego. É a união da consciência, da força, da sabedoria, mas principalmente desse amor sem apego. Às vezes nós que somos humanos, nós nos colocamos mais numa posição de apego, de um cuidado, de um amor mental, do que realmente o amor que vem daqui, o amor que vem de dentro da alma. E é essa energia que a gente vai falar hoje, essa energia tão linda dos venusianos. Os venusianos, eles se assemelham demais a nós, que somos humanos. Só que eles são, independente da fisicalidade deles, extremamente belos, tá? Porque eles têm essa conexão com a harmonia. Então eles são seres que eles são um pouco mais longilíneos do que nós. Muitos deles têm cabelos prateados, tá? Não porque eles são velhos, não porque eles envelheceram, não é o prateado por conta do envelhecimento como nós, mas é prateado por opção, por conta dessa frequência prateada barra rosa que vibra neles. Quando a gente se conecta a um ser de Vênus, essa energia prateada e rosa é muito presente, tá? Que é essa consciência espiritual junto com o amor incondicional. Então eles são seres que às vezes têm os cabelos bem brancos, a pele às vezes tem de diversas cores, tá bom? E eles são mais longilíneos do que nós. O que aconteceu com os venusianos que eles são tão diferentes dos processos aqui da nossa Terra? Eles são mais antigos, eles são mais velhos, então eles transcenderam já a dualidade da matéria e já vivem em frequências mais espirituais, mais sutis, de mais plenitude espiritual. Eles já não têm a necessidade mais do envelhecimento físico também. Então, às vezes, eles têm uma grande longevidade. As opções deles, às vezes, de desencarno, de desmaterialização, vai de acordo com o nível de consciência. Quando eles percebem que naquele momento já não faz mais sentido aquela experiência com aquele corpo, e aí eles passam pelo processo que a gente conhece como morte. Mas a morte para eles não é essa transição tão dolorosa às vezes como a nossa, porque eles não precisam passar pelo processo de envelhecimento. Os seres de Vênus, eles vivem em grande harmonia. Essas conexões do planeta são fantásticas. Muitos de nós aqui, humanos, são convidados a fazer projeções para conhecer Vênus. Vênus nos recebe com grande amorosidade. Não apenas nós, tá bom? Mas eu costumo brincar que Vênus é um grande aeroporto galáctico. Por quê? Essa conexão amorosa dos venusianos permite que muitos seres de diversos locais
fixem, façam uma pausa ali no planeta deles, ali na comunidade deles, enquanto vão realizar as suas missões em outros locais. Então, muitos dos seres que auxiliam a Terra hoje fazem essa parada ali junto aos venusianos, porque eles têm essa característica do acolhimento, do amor incondicional. E como eles já vibram nessa frequência de luz, junto com os outros multidimensionais, não tem preconceito, não tem estranheza. Não é estranho para eles que se parecem como nós ver um rato, que é uma vaquinha, ou ver um felino, ou ver um insetoide. Para eles é normal, porque todas as consciências que abrigam aquela dimensão são harmônicas, elas vêm com essa conexão do amor incondicional. Os venusianos são muito curiosos em suas cidades, tá bom? E aqui a gente vai precisar falar um pouco deles e da importância que eles têm às vezes para nós que somos humanos. Os venusianos constroem grandes cidades de luz. As cidades venusianas são grandes cristais, elas têm uma forma cristalina que é muito bela de se observar. As florestas, as flores também são muito ricas, é como se fosse uma natureza integrada com essas cidades cristalinas e cheia de muita riqueza, riqueza em cores, riqueza em perfumes. Algumas flores elas lembram pelúcias, então é gostosa essa conotação da própria natureza de Vênus ter essa característica amparadora. E por que eu estou falando das cidades, dessas cidades cristalinas de Vênus? Os venusianos, eles possuem um casal em sua liderança, que é como se fossem as consciências superiores daquele planeta. Sanat Kumara e Lady Vênus, eles são complementos divinos, eles trabalham nessa frequência já das chamas gêmeas, das almas gêmeas, da consciência do feminino e do masculino integrado. Então, quando eles estavam junto com o teu povo, olhando outros povos, de forma que eles poderiam ajudar, eles olharam para a Terra. E a Terra, nesta época, estava passando por uma transição bastante sombria. É como se a Terra tivesse precisando de um foco de luz para ajudar no despertar, para chegar nesse nível que eles chegaram. Então, eles se associaram com outros povos e pela ordem do plano divino, pela ordem do Criador, foi permitido que eles se deslocassem aqui até a Terra. Então, Sanat Kumara, junto com a Lady Vênus, mais 144 almas venusianas, seres venusianos, se deslocaram para a nossa dimensão, que estava muito mais densa naquela época, para trazer o que a gente chama da grade da fraternidade branca, tá? E para criar uma das primeiras cidades astrais, não aquelas cidades do plano espiritual, como o nosso lar, a grande fraternidade, não são essas cidades, essas faziam parte do processo já de desenvolvimento aqui da Terra, mas eles criaram novas cidades, onde nós, humanos, poderíamos ter contato com seres ainda mais ascensionados, com mestres ascensionados. Então, junto com a consciência da chama trina, que é aquela imagem que a gente às vezes vê com 3 grandes chamas, que é aquela chama rosa, a amarela e a azul, que traz o que a gente chama também de consciência crística. Então, essa grade do amor incondicional, trazido já na época de Jesus, ela foi potencializada com essa grade da fraternidade branca, que foi trazida pelos venusianos, tá? Então, nessa conexão da luz, é como se eles começassem a criar pequenas grandes cidades que servissem de apoio para todos aqueles seres de luz que quisessem estar próximos a nós. Não naqueles seres que ainda estavam naquela roda de Sansara, na roda, no ciclo da roda, como se fosse a roda da fortuna, no sentido de encarnação e desencarne, aqui nesse movimento da Terra, de estou vivendo uma experiência humana e vou para uma 4ª dimensão, para uma cidade espiritual, continuar a minha evolução. Mas podia ter mais. A gente já estava pronto e poderia ter mais. Nós poderíamos acessar mestres do amor, mestres do conhecimento, mestres que traziam toda aquela consciência que talvez estava se perdendo nas nossas vivências. Então, Sanat Kumara, junto com a Lady Vênus,
firmaram a primeira cidade espiritual, que seria Shambhala, tá? Shambhala veio exatamente para ajudar a resgatar esse potencial divino, a colocar um local hábil a sustentar seres de luz. Para quê? Para que as nossas experiências também em projeção pudessem contar com o que a gente está falando aqui hoje, com essa vivência com seres multidimensionais, com essa vivência de seres de dimensões elevadas, que talvez numa densidade de uma pura cidade astral, eles não conseguissem permanecer por conta da própria densidade de quarta dimensão, que às vezes algumas cidades espirituais possuem. Então, essas cidades de fraternidade branca, como Telos, como Shambhala, foram trazidas, foram firmadas, na verdade, por conta desses seres venusianos. Então, os venusianos, quem é uma semente venusiana ou quem tem um mentor venusiano, tem muita habilidade científica. Por mais que a gente pense, eles são os seres do amor incondicional, sim, eles são. Eles nos convidam também a ver a beleza e o amor em tudo. Mas principalmente eles também são seres, lembra? Que trouxeram a grade. Imagina montar uma cidade numa dimensão superior. Isso precisa o quê? De conhecimento, de tecnologia, de biologia, de todo um equilíbrio entre as dimensões para que não afete o funcionamento daqui, interfira positivamente sem afetar. Então, as sementes venusianas, elas têm muita capacidade e conexão, às vezes, com ciência, com pesquisa, com tecnologia, com invenções, porque elas são incentivadas por essa consciências que vivem junto com elas, por esses mentores também de Vênus, que já viveram tudo aquilo que a gente traz para cá, hoje para a Terra, em termos de pesquisas, de inovações, em algum lugar em Vênus, que é praticamente o nosso vizinho, já aconteceu. Então, essas sementes, esses mentores conseguem ajudar as pessoas a trazerem essa conexão. Mas mais do que isso, as sementes de Vênus, elas têm essa característica amorosa dos seres venusianos. Então, são pessoas que ouvem mais do que falam. Elas apresentam uma calma, uma paciência, uma compreensão com o outro e os seus processos. Se você é venusiano, se você é venusiana, ou tem um mentor venusiano muito próximo, ou até se você é um Hathor, ou tem um mentor Hathor muito próximo, aqui eu vou deixar um alerta de uma sombra, tá bom? Porque a gente está falando de amor, a gente está falando de servir, a gente está falando de compreensão, de paciência. A gente nunca enxerga o equilíbrio disso. E onde que os venusianos às vezes precisam tomar um pouquinho mais de cuidado? Colocar os seus limites, aprender a falar não. Priorizar principalmente o auto-amor, é trabalhar muito essas frequências de amor próprio, tá bom? Porque existe um limite muito fininho quando a gente está expandindo a consciência entre o servir amoroso, a compaixão que você tem com o outro e a submissão, tá bom? Então sempre ache esse equilíbrio, o quanto é confortável para você fazer aquele trabalho, o quanto você se sente bem fazendo aquilo e o quanto você está fazendo só porque você acha que tem que servir o outro. Então, encontrar este equilíbrio é muito importante para quem tem sementes venusianas, tá bom? Porque as sementes venusianas têm essa característica do servir, do amor incondicional, da entrega. Todos nós podemos aprender com essas sementes venusianas. Por quê? Porque a gente pode, como a gente fez com os ratos, exercitar esse olhar amoroso, esse olhar da bondade, esse olhar da beleza, mas também aprender com as sombras deles, que é o quanto que eu tenho de compaixão e o quanto que eu quero intervir às vezes no livre-arbítrio do outro, o quanto eu me coloco na posição de ajudar ou o quanto eu me privo do meu amor, do meu valor apenas para servir e me coloco numa posição de submissão. Esses equilíbrios de amor próprio, de amor incondicional realmente, eles podem ser
ensinados pelos venusianos. E aqui principalmente em relações do que a gente chama de almas gêmeas ou de chamas gêmeas. Os venusianos, eles vivem essa integração do sagrado feminino e do sagrado masculino. O amor em sua forma plena, os amores conjugais em sua forma plena, onde amar a si mesmo é a primeira ferramenta para amar o outro. Então, se você precisa de ajuda para entender como viver melhor um relacionamento, peça o apoio desse povo tão belo que são os venusianos, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para falar de 2 ordens específicas e muito importantes lá de Vênus. Então, fica aqui com a gente. Oi pessoal, um recadinho importante para vocês que estão nos assistindo. Quer conhecer mais sobre seres multidimensionais, sobre radiestesia, sobre lei da atração, sobre sintomas do despertar, sintomas da mediunidade? Segue a gente nas redes sociais. No nosso Instagram é @CintiaCamerinClaridá. A gente vai deixar depois aqui escrito para vocês, ou então entra no cintiacamerim.com.br, tanto no site como no link da bio lá no Insta. Tem acesso para vários conteúdos que a gente tem disponível para vocês. Tem grupo gratuito do WhatsApp, onde a gente mantém vocês atualizados das novidades. Tem envio de reiki para crianças e para pets todo mês, então entra lá para acompanhar a gente. Tem também a nossa agenda de cursos, tem agenda de atendimento com os terapeutas. Tem também o nosso grupo dos despertos, onde a gente aprofunda ainda mais as discussões sobre todo esse tema do despertar, os sintomas, uma grande família, porque aqui onde a gente está, somos uma grande família da luz. Então, segue a gente nas redes sociais, @CintiaCamerinClaridá. Que bom que você continuou por aqui. Vamos continuar aqui falando dessa energia tão amorosa que são dos venusianos. E aqui nós vamos falar um pouquinho rapidamente de 2 comandos que são muito importantes e que nós humanos podemos pedir socorro para eles. A gente pode pedir apoio, a gente pode pedir clareza, e eles têm atuado de uma maneira bem intensa, tanto conosco que estamos aqui no plano de encarnação, no plano da experiência, também como humanos que estão no plano espiritual, aqueles que às vezes estão em cidades astrais ou que estão em umbrais, tá bom? O primeiro desses comandos é vinculado à consciência masculina lá dos comandantes venusianos, que é Sanat Kumara. Então, é a Ordem Kumara. O que seria a Ordem Kumara? A Ordem Kumara foi uma associação de seres vinculados à Federação Galáctica da Luz, que transitam no cosmos para ajudar tanto na manutenção das cidades de luz, aquelas cidades como a gente falou de Shambhala, ou da manutenção das cidades de luz que nós estamos nos transformando. Então a Terra hoje já tem mapeada como se fossem potenciais de luz, pontos de luz que vão ser as futuras cidades. A perfeição dessas cidades, a conexão com esse amor exige o quê? Exige tecnologia, exige expansão de consciência, exige transmutação e exige principalmente o despertar. Esses seres dessa Ordem Kumara, eles auxiliam muito nesse processo, tanto nessa transmutação das energias nocivas que estão nas cidades como um todo, como identificação daquelas que já estão mais propensas a ancorar mais luz. Então, eles ajudam nos nossos processos do despertar. Você vai reparar, por exemplo, que às vezes começa um movimento espiritual ou do despertar ou de inovação em um local e parece que vira um grande aglomerado de despertar ali naquele processo, como nós estamos passando aqui no Brasil. É um grande despertar, como nós vemos em algumas cidades da Europa, já vemos em algumas cidades dos Estados Unidos, algumas cidades na África, na Oceania. Você começa a perceber grandes despertar em massa. Isso daqui tem muito da atuação da Ordem Kumara. Eles vêm para trazer a tecnologia, a expansão, mas principalmente a consciência transmutadora, de transmutar aquilo que é sombra naquilo que é luz, encontrando este equilíbrio, porque não precisa ser
agressivo, a sombra ela não vai ser esquecida, ela vai ser equilibrada. Tudo aquilo que a gente tem de sombra é o que reflete a nossa luz. Então, essa consciência que esses seres da Ordem Kumara nos ajudam a ter. Junto, paralelo ao Sanat Kumara, com a Ordem Kumara, tem uma outra ordem que ela tem uma essência um pouco mais feminina, tá bom? Que é a Ordem Amaryllis. A Ordem Amaryllis, ela é comandada pela lei de Vênus. Existe no universo hoje, vinculado à Federação Galáctica, algumas ordens que têm essa conotação feminina. No futuro a gente vai falar um pouquinho também da Irmandade das Rosas sob esse olhar galáctico, mas hoje vamos falar um pouquinho dessa Ordem Amaryllis. A Ordem Amaryllis, ela concentra muitos seres ascensionados que vibram na frequência do feminino. O feminino aqui sem crença, sem dogma, sem preocupação. Não aquele feminino preocupado em se sobrepor, o feminino que é equilibrado com a energia masculina. Todos nós, seres viventes, temos este equilíbrio do feminino e do masculino, só que alguns ressoam mais com uma energia feminina e outros ressoam mais com uma energia masculina. A Ordem Amaryllis, ela vem fazer o quê? Ajudar neste equilíbrio das consciências dentro de nós, dentro dos relacionamentos e principalmente a gente viver esta frequência. Então, para quem já tem uma frequência mais yin, mais feminina e pede o auxílio, a conexão desta ordem, o que ela vai trazer? Essa cura, essa conexão, a viver o feminino de uma forma plena. A conexão, aqui é importante, o feminino é a energia para esses seres galácticos da abundância, é a energia do receber. Então, quando a gente fala em abundância, eu sei que muitos aqui têm a preocupação com a abundância, com a prosperidade, a gente tem que viver essa energia, o sagrado feminino. Então, tanto mulheres como homens se conectem ao sagrado feminino. É a energia da abundância, é a energia do receber, a energia da espiritualidade. E por que a abundância? Porque quando a gente está sempre na ação, que é a energia mais masculina, a gente está na busca, só que a gente tem que ter o equilíbrio, que é o momento do receber, o momento da colheita. Esta é a energia do feminino. Então essa Ordem Amaryllis, ela vem para ajudar nesta consciência de que não precisa separar. São apenas ciclos do mesmo movimento. A energia masculina e a feminina, elas são complementares, elas são unidas em todos nós. Essa segmentação de masculino, feminino, ou o que de repente eu preciso mais ou menos, é apenas uma consciência nossa de dualidade. Seres mais ascensionados, eles percebem as suas frequências como yin ou como yang, de acordo com o seu propósito. Então, às vezes eu vou estar numa frequência mais yang porque eu preciso e eu atuo com processos de força, de guarda, de proteção, ou eu vou estar numa frequência mais yin porque eu estou numa frequência de cuidado, de receptividade, de espiritualidade. Então, encontre esse equilíbrio em cada um de vocês e conte com a ajuda desses seres. Eles veem principalmente essas consciências femininas do comando Amaryllis, eles lidam muito com relacionamentos. E para curar efetivamente esse sagrado, permitir com que nós nos conectemos com a energia da criação, com a capacidade de buscar, de criar, mas também de receber tudo aquilo que nós queremos aqui nessa Terra. Então, estejam em equilíbrio, inovem sempre e principalmente se cerquem do amor. Lembra? Não precisa da divisão. Você pode ser o seu masculino e o seu feminino equilibrado para viver relacionamentos de masculino e feminino equilibrados, tá bom? Então estejam na luz. No próximo episódio nós vamos contar com outras linhagens. Vamos começar com aquelas que o pessoal tem pedido, que às vezes a gente não acha tanta informação na internet. Então, se você tem curiosidade sobre algum ser multidimensional, alguma linhagem que você já ouviu, manda mensagem pra gente, manda mensagem aqui pra TV, manda mensagem pra mim também, que a gente vai trazer informações principalmente e primeiramente daqueles que não são falados tantos, tá bom? Mas também vamos trazer do sistema de Arcturus, dos sistemas de Pleiades, dos sistemas de Sírios, tá bom? Um grande beijo pra vocês e fiquem na luz.